Bom, então, olá, professor Fábio, professor Celso. Nós, então, vamos apresentar aqui a nossa proposta inicial de projeto, onde nós pretendemos desenvolver um modelo de programação linear inteiro misto para o programa de localização, dimensionamento e operação de sistemas de armazenamento de energia elétrica em redes de distribuição. O grupo que vai desenvolver esse trabalho, ele é formado por mim e pelo meu colega Thales, que vai apresentar agora as características iniciais do problema. Então, esse problema que a gente vai abordar, ele surgiu como uma consequência de um conjunto de tecnologias que vêm sendo adotadas e desenvolvidas para o sistema de distribuição de energia elétrica. Exemplos dessas tecnologias são as gerações renováveis, como a solar fotovoltaica, o desenvolvimento de veículos elétricos e o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia elétrica, como, por exemplo, as baterias. Essas tecnologias, é muito importante considerar essas tecnologias no planejamento das novas redes, porque elas afetam o regime de operação normal dessas redes, podendo trazer consequências tanto para a qualidade do fornecimento de energia, quanto para a operação dessas redes. Exemplo de problemas e situações dessas modificações causadas por essas tecnologias, pode ser citado a intermitência, característica dos sistemas fotovoltaicos, e também possíveis violações de níveis de tensão associados à presença de gerações distribuídas. E diante desse cenário, com essas novas características e problemas, tem se estudado o uso de baterias como ferramentas para promover uma melhor gestão energética. Sendo que surge um problema aí, que é o de como incluir essas baterias de forma adequada nas redes. E essa é a ideia fundamental do nosso problema, que é otimizar a alocação, o dimensionamento e a operação desses sistemas de armazenamento de energia elétrica em redes de distribuição. Esse problema, ele é um problema combinatorial NP difícil e que a gente formulou por meio de um modelo matemático. Esse nosso modelo é composto por uma função objetivo, representada pela expressão 1, e essa função tem como objetivo minimizar os custos associados à operação da rede, relativos às perdas energéticas, e os custos de investimento para a instalação desses bancos de bateria. Na expressão 1, a gente está utilizando uma variável binária, H e S, que representa a presença ou não de uma bateria de dimensão S no nó da rede. Além disso, o nosso modelo precisa levar em consideração diversas outras restrições, como, por exemplo, restrições de fluxo de carga. A gente precisa levar em consideração o balanço de potência reativa e a potência ativa na rede em todos os nós. Precisa calcular os valores de tensão e de corrente nos nós e ramos das redes e verificar que esses valores de corrente e tensão estão dentro dos limites operacionais adequados. Essas características são representadas pelas expressões de 2 a 8. Além disso, a gente também precisa considerar restrições relativas à operação e à instalação dessas baterias. Como, por exemplo, a gente precisa calcular para todo instante de operação da rede o nível de carregamento, a quantidade de energia Y que está armazenada na bateria. Isso é feito levando em consideração o nível de carregamento no instante anterior, mais as operações de carga e descarga. A gente precisa também garantir que esse nível de carregamento
está entre os limites operacionais definidos por equipamento, e também precisa ser feita a consideração de que a energia injetada pela bateria na rede deve ser limitada à quantidade de energia que ela possui armazenada naquele instante. Essas restrições foram modeladas por meio das expressões 9 a 11 desse slide, e além disso, o nosso modelo considera a instalação de, no máximo, uma bateria por nó da rede e a instalação de, no máximo, N máximo baterias em todo o sistema. E uma descrição mais detalhada desse modelo foi feita no documento que está sendo enviado juntamente com este vídeo. Agora eu passo a palavra para o Caio. Obrigado, Thales. A ideia, então, com base no desenvolvimento das restrições e dos objetivos que nós estamos propondo para esse projeto, então, a resolução do problema de dimensionamento e de localização de baterias em redes de distribuição. A princípio, nós desejamos apresentar e desenvolver um modelo de programação linear inteira mista, mas existem alguns aspectos ainda que eu e o Thales ainda estamos discutindo sobre a viabilidade de utilizar algumas técnicas e também com relação ao processamento de dados. Nós vamos utilizar, então, as técnicas de linearização para obter esse modelo linear, pois, como apresentado pelo Thales, o modelo ali apresenta não linearidades, que hoje na literatura já tem estratégias, a gente já conhece metodologias que o tornam linear, e, a princípio, nós vamos utilizá-las para desenvolver a nossa proposta inicial, que seria a programação linear inteira mista. No caso para redes maiores, nós vamos desenvolver também um estudo sobre a aplicação de métodos exatos em redes de pequeno, médio e grande porte e saber qual é o limite em que nós conseguimos desenvolver este problema em um tempo computacional razoável, mesmo que seja um problema offline de planejamento que não dependa de decisões instantâneas. A ideia é tentar encontrar um limite de processamento de dados e, a partir desse limite, pensar em desenvolvimento de algum algoritmo aproximado ou de uma meta-heurística eficiente e que também garanta qualidade na resolução do mesmo problema. Assim, nós não perdemos a qualidade da metodologia e, ao mesmo tempo, expandimos a capacidade de resolução, tanto para redes de pequeno porte, de médio e de grande porte. Em todos os casos, os algoritmos serão desenvolvidos em Python, seja para o pré-processamento de dados, tratamento de alguns valores que venham de benchmarks da literatura. Então, todos esses pré-processamentos serão desenvolvidos em Python, assim como os códigos do método exato solucionado pelo Gurobi e também a meta-heurística ou algum outro algoritmo que a gente venha desenvolver para resolver o mesmo problema. Então, a ideia é concentrar tudo na mesma linguagem de programação para facilitar o desenvolvimento do projeto e, ao mesmo tempo, beneficiar o tratamento de informações. Então, a princípio, nós pensamos em utilizar redes do I3E, que elas possuem certa notoriedade na literatura, principalmente em sistemas elétricos, e também possuem dimensões variadas, o que também favorece a análise do nosso problema, parte de redes de 13 nós até redes de 8.500 nós. Então, a ideia é trabalhar com essas redes do I3E em todos os estudos de caso do nosso projeto. Não vamos passar por todas, porque são muitas, mas as principais que a gente julgue ser ideais para a identificação dos aspectos do problema. Para tornar o problema mais interessante e até mesmo criar cenários em que há problemas de
de violação, de transgressão de tensão e, ao mesmo tempo, de aumento de níveis de perdas energéticas, a ideia é, então, garantir um nível de penetração de geração distribuída baixo, no caso de 10 a 15% dos nós da rede. E aí essas unidades, elas terão capacidade variada, a gente vai sortear aleatoriamente, mas a ideia é garantir que elas tenham um limite de até 5 megawatts, que é o valor estabelecido pela ANEEL para as unidades de micro e mini geração que serão instaladas em redes de distribuição aqui no Brasil. Então, nós vamos trabalhar com esse limitante e todas as unidades que serão instaladas para um determinado estudo de caso serão sorteadas aleatoriamente, com base, é claro, num conjunto de valores que são desenvolvidos em mercado. O mesmo, algo semelhante vai ser desenvolvido para baterias, mas nesse caso, as baterias elas terão capacidade inferior aos geradores. Com esse desenvolvimento, nós procuramos, então, ter uma reserva de energia, mas que não tenha a capacidade do gerador, até para dificultar a resolução do problema, e as dimensões seguirão o mesmo procedimento dos geradores distribuídos. Vamos utilizar valores utilizados no mercado, e aí o modelo ele vai fazer a escolha pela dimensão com base na melhor solução que ele encontrar. Para análise do projeto, nós vamos desenvolver, então, o modelo de otimização e, ao mesmo tempo, as linearizações, e aí vamos analisar o desempenho do modelo com relação à solução que ele propõe, como ele está alocando as baterias, se faz sentido a alocação, como está se comportando as variáveis de estado da rede, tensão, corrente, potência, perdas, antes e após a alocação das baterias, se existe transgressões de tensão antes, se elas foram solucionadas. São essas as análises que nós vamos fazer sobre os parâmetros da rede. Então, é verificar se a bateria tem algum benefício sobre essas variáveis e, em seguida, verificar se as linearizações desenvolvidas tornam um problema eficiente de fato. Se existe alguma perda de precisão, e neste caso poderíamos até pensar em desenvolver alguma simulação extra em softwares de estudo de fluxo de potência, dependendo da viabilidade do tempo, é claro, mas apenas para verificar se as linearizações são boas ou se elas perdem muita precisão do problema. E aí discutir se no caso não forem tão eficientes assim, discutir algo que as tornem melhor ou até mesmo voltar para o modelo original não linear. Outra ideia também que eu já havia comentado é fazer essa análise de limite entre as dimensões da rede, saber qual é o limitante superior em que nós conseguimos aplicar métodos exatos, e a partir de qual dimensão nós precisamos utilizar algum algoritmo aproximado, e aí, tendo de desenvolver esse algoritmo aproximado, é verificar se a qualidade do resultado também faz sentido. Então, é repetir e reproduzir toda a análise que nós desenvolvemos para o modelo de otimização, que seria ver se faz sentido a localização que o modelo está propondo, e também avaliar as variáveis do problema. Então, a ideia de todas essas análises é verificar, por exemplo, se o modelo ele vai fazer, dada a condição de que ele pode instalar duas baterias, é saber se ele vai instalar duas baterias de pequeno porte ou vai instalar uma única bateria de grande porte. Verificar se ele tem essa capacidade de solução para verificar os benefícios do problema. Então, é essa a nossa ideia, que eu e o Thales apresentou, e com isso nós fechamos a introdução do nosso projeto, da proposta do nosso projeto para a disciplina de otimização. Obrigado.
Então, tu estava cronometrando o tempo? Ops.